Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que neste momento estarão ouvindo a mensagem de Deus para os vossos corações neste momento tão sério que nós, como igreja e o povo de um modo geral, estão atravessando. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 1 do seu livro, ele diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Oremos. Grande Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para suplicar a Tua bênção, Pai, sobre nós neste momento de meditação da Tua Palavra. E que esta palavra, Tua Palavra, possa, Pai, trazer um consolo, um conforto, um fortalecimento para a nossa vida neste momento difícil de pandemia que nós estamos atravessando. Guarda-nos debaixo da bandeira ensanguentada do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, qual é a verdadeira ou sensata posição do servo de Deus em meio às crises? Sabemos que o profeta Abacuque, cujo nome significa abraçado, a ocasião de sua profecia, provavelmente em 605 a.C., na ocasião da vitória de Nabucodonosor sobre os egípcios em Carquemis, ou Carquemis, na Síria, em 597 a.C., quando os babilônios invadiram a terra de Judá. O contexto histórico do profeta abrange os registros que se encontram em 2 Reis, capítulo 21 e 22. Nesse contexto, nós temos, em primeiro lugar, o reinado de Manassés e logo em seguida o seu sucessor, Amon, os quais fizeram o que era mal perante o Senhor. Está lá nos capítulos 21 e 22. Em seguida, nós temos o reinado de Josias, capítulo 22, versículos 1 e 2. Apesar de tudo de bom vivido pelo jovem rei Josias, não isentou Judá dos castigos futuros com o cativeiro babilônico como recompensa dos seus pecados, conforme 2 Reis 22, versículos 19 a 20, as razões que levou Deus a prorrogar a disciplina sobre seu povo foi a piedade do rei Josias. Até que nos dias do rei Joaquim, quando ele recebeu a visita de Nabucodonosor com seus exércitos e levou o rei e vários judeus para a Babilônia, conforme 2 Reis 24, versículo 10 até o capítulo 25. Então, de todas essas crises, diante de todas essas calamidades, diante de todas essas catástrofes, nós podemos ouvir a mensagem de Deus, qual foi a atitude do profeta antes da vinda de Nabucodonosor. A primeira atitude que nós vemos
do profeta Abacuque, diante dos pecados que Israel, que o povo de Judá estavam praticando, ele, nesse texto no capítulo 2, versículo 1, ele nos mostra três coisas. Olha o que ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Então, no momento da calamidade, no momento dos problemas, não devemos ficar desanimados, nem nos envolver nas perplexidades. Coloquemo-nos na nossa torre de vigia, como fez o profeta. Segundo, colocar-me-ei sobre a fortaleza, para ver o que Deus me dirá. E terceiro, e com a resposta eu terei a minha queixa. Que coisa maravilhosa, né? Por-me-ei na minha torre de vigia. O profeta estava percebendo o terror que estava para vir. Então, até que ele chegasse, ele se colocou na presença de Deus, na sua torre de vigia. Interessante que Salomão, antes desses acontecimentos, lá em Provérbios capítulo 18, versículo 10, ele diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Irmãos, se nós estivermos nessa torre forte, o nome do Senhor, neste lugar onde o justo se acolhe, aquele que é justificado pela fé, então ele, apesar das calamidades à sua volta, ele se sente seguro. Mais à frente, o profeta prova sobre, ou nos dá um retrato perfeito sobre essa torre. Conforme nós já lemos: colocar-me-ei sobre a fortaleza, para ver o que Deus me dirá, e que resposta Ele me dará à minha queixa. Então, meus queridos irmãos, diante dessa de qualquer outra crise que porventura vier sobre nós, diante de todas as calamidades que porventura possa vir contra nós, agora, ou mais ou menos em ponto menor que as do profeta Abacuque, nós estamos diante de dificuldades, mas nem se compara com as calamidades que Abacuque estava sentindo e que Deus estava mostrando para ele que viria. Então, depois de ele se colocar nessa torre de vigia, o nome do Senhor, como ensinou Salomão em Provérbios 18, 10, que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Depois de ele se colocar sobre a fortaleza para ver o que Deus falaria com ele, depois de ele, nessa fortaleza, ouvir o que Deus disse, no capítulo 3, versículo 16 a 19, ele testemunha a sua vitória. A calamidade veio, o castigo que Deus havia dito a Josias, registrado em 2 Reis, capítulo 22, 19 a 20, como consequência dos pecados cometidos pelo seu reino do sul, sem profundo arrependimento. Então disse o profeta da parte de Deus ao rei Josias, quando ele se curvou na presença de Deus, como fez o profeta Abacuque, né?
Então, diz a palavra de Deus que ele recebeu uma mensagem nesses termos. Deus disse a Josias: porquanto o teu coração se enterneceu, isto é, seu coração se sensibilizou, abrandado. E porquanto, ele diz também, te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que sairiam para serem assolados e para receberem a maldição e resgate das tuas vestes, e chorastes. Foi o que o rei Josias fez. Quando ele ouviu a voz, a sentença de Deus, ele se quebrantou, chorou, rasgou as suas vestes, e Deus então se moveu em graça para com seu servo. Então ele disse: eu te ouvi, versículo 19, pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles a resposta ao rei. Então este foi o recado de Deus para o rei Josias, que a conduta dele diante da sentença de Deus, a humilhação dele, o quebrantamento dele, Deus diz que adiaria o castigo que haveria de vir sobre Israel, não nos seus dias, mas nos dias futuros. Então, depois de todas essas coisas, Deus o confortou com isto, com essas palavras. Ele testificou no capítulo 3, 16 a 14, o profeta Abacuque, ele disse: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Então, o profeta sabia que viria dias de angústia, que viria contra o povo, e a mesma angústia que hoje também nos cerca, com as vidas que estão sendo ceifadas, pessoas que estão sendo acometidas deste mal, está assolando aí o nosso país. Então nós devemos nos colocar diante de Deus em humildade. A despeito de tudo que o profeta passou e tudo que ele enfrentou, ele, com a bênção de Deus, bênção confortante para a sua vida, no versículo 17 do capítulo 2, veja o que ele diz diante de todas as coisas, todas as ameaças terríveis. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ainda que tudo isso desapareça, ele disse: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa figura da corça é interessante. Ela é um animal que tem um olfato 50 vezes mais apurado
do que o do homem. Ela galga as montanhas de maneira incrível. E na sua fuga do predador, depois de muito correr, ela para, ao sentir cansada, sedenta, ela ergue o seu focinho e com seu sentido totalmente, o seu olfato, né? Totalmente crescido, ela percebe aonde tem a água, aonde tem a água para ela matar a sua sede e aliviar a sua canseira. Nós também, meus irmãos, estamos fugindo até onde nos é possível com os nossos cuidados que temos recebido aí das autoridades para não nos expormos. Mas vai chegar um momento que nós vamos poder dessedentar a nossa alma, nossa angústia nas águas vivas, nas águas cristalinas, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, o predador está aí à nossa volta, mas o Senhor, Ele está com seus braços estendidos para nos guardar e para nos proteger, nos livrar de todo mal. O salmista Davi, no Salmo 27, ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Está lá no Salmo 27, versículo 1. No versículo 3 ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então haja o que houver, venha o que vier, pandemia, guerra, enfim, venha o que vier, nós estando debaixo da bandeira ensanguentada do Calvário, nós estamos protegidos, mesmo morrendo, quer vivendo, quer morramos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, no versículo 4 do Salmo 27, ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos na casa do Senhor, na igreja que nós formamos, com os remidos, lavados e purificados no sangue de Jesus, quer estando num culto com vários irmãos juntos, quer estejamos nas nossas casas, como está acontecendo no momento. Isto é a casa do Senhor, aonde estamos reunidos com a Bíblia aberta, fazendo oração, lendo a palavra. Aí é a casa do Senhor, até que Ele nos leve para a sua casa gloriosa celestial, a Nova Jerusalém, está lá no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse, a nossa futura morada de todos os remidos de todas as épocas, desde Adão, desde seu filho Abel, e todos os remidos de todas as épocas antes de Jesus vir, aqueles servos do Senhor, e os depois de Cristo, né, como nós, até Ele voltar. Então nós estaremos definitivamente na sua casa. Ele diz no versículo 5 do Salmo 27, pois no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, meus irmãos, concluindo este momento de meditação na palavra do Senhor, estamos vivendo momentos difíceis, e o exemplo do servo do Senhor, Abacuque, que estava antevendo ali, Deus mostrando para ele o que viria, ele se colocou na presença de Deus, na sua torre de vigia. Isto é, a torre de vigia
É onde nós estamos buscando a Deus, quer reunido com os irmãos no templo, quer reunido com a nossa família em casa, quer lá no nosso quarto, antes de nós deitarmos e quando levantamos. Então, é esse o lugar, a nossa torre forte, o nosso porto seguro. E sabemos, quer vivamos, quer morramos, o Senhor, Ele nos ocultará no seu pavilhão. O Senhor nos colocará em proteção no recôndito do seu tabernáculo. Nesse lugar Ele nos acolhe, porque nós o acolhemos primeiro. Quando nós conhecemos pelo poder do Evangelho a pessoa de Jesus e nos rendemos a Ele, Ele passou a morar em nós. Um dia nós moraremos com Ele eternamente na glória celestial. Elevar-me-á sobre uma rocha. Possamos estar andando nos vales ou nos montes, em nome do Senhor, com o Senhor, nós estaremos protegidos de toda sorte de males, mesmo morrendo ou vivendo. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fiquemos, meus queridos, com esta meditação da palavra, que ela possa continuar encorajando o irmão, enquanto nós aguardamos passar esse período difícil, e que as notícias que estão aí aflorando nas mídias não venham roubar a tua paz. E se porventura você ficar alarmado, descanse no Senhor, tende bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu, o meu, o nosso coração. Amém? Vamos orar. Grande Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no teu nome, Pai, nós te agradecemos que, apesar dos momentos difíceis, já atravessamos e estamos atravessando e não sabemos até onde isso vai. Nós descansamos no Senhor, nós nos escondemos atrás ou debaixo das tuas asas onipotentes. Abençoa os irmãos que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa colocar no coração de cada um esta confiança, esta fé, para descansar no Senhor. E as pessoas que não têm Cristo, Pai, que ainda não fez uma decisão por Ele, que o Teu Espírito agora possa trabalhar no coração de cada um, para que essas pessoas se rendam ao Senhor, para que elas também sejam guardadas por Ti. Essa é a nossa oração, Pai, que nós dirigimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá.
Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a Deus, Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No temor de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a sustenta.